Eu passo, gente, o mês inteiro analisando uma empresa, analisando um setor. O que eu faço? Antes de ter dinheiro para investir, por quê? Eu sei a data que eu faço meus investimentos. Isso vocês têm que ter consciência também. Vocês têm que saber a data que vocês fazem os investimentos de vocês. Eu gosto de orientar. Separe o dinheiro de investir antes de tudo, antes de começar a pagar conta, antes de tudo. Porque aquele dinheiro é o investimento que você está fazendo em você. Então, ele é o mais importante de tudo. E eu ensino para as minhas alunas o raio-x financeiro, que é justamente projetar o que você vai gastar para frente. Então, quando inicia o mês, eu sei quanto de dinheiro eu vou precisar dos 30 dias. Quando eu sei esse dinheiro, eu sei o quanto eu posso separar para mim, para investir em mim. Então, eu já separo esse valor. Ah, Suzana, mas e se acontecer alguma coisa, eu precisar de mais dinheiro? Se você precisar e for uma emergência, não deu lá, você pode resgatar o que você investiu, principalmente da sua reserva de emergência. Então, separe logo esse valor. Como eu tenho uma data certa para investir, eu começo a estudar as minhas ações antes de ter o dinheiro. Por quê? Já cometi esse erro várias vezes quando eu comecei a investir. E o que acontecia? Quando o dinheiro estava à minha disposição para investir, eu ia querer saber onde eu ia investir. E aí eu ficava com aquele dinheiro super ansiosa, né? Eu quero investir em algum lugar, eu quero investir em algum lugar. Onde será? E batia aquela ansiedade, porque eu estava com aquele dinheiro já me aguardando. E aí, o que eu fazia? Eu ia justamente fazer o que a maioria das pessoas faz. Melhor investimento para outubro de 2020. A maioria das pessoas fazem isso. E aí, gera justamente aquele conflito entre investidora e especuladora. Que a investidora sabe que não existe o melhor investimento para outubro de 2020, tá? Existe uma carteira de investimentos. Eu ia lá e digitava, né? Qual o melhor investimento? E esse dinheiro lá na conta. Quando eu pesquisava, apareciam as ações mais famosinhas. E aí, quando eu escutava as ações mais famosinhas e escutava uma recomendação de compra. E eu ia lá e comprava. Era assim que eu investia no começo. Por quê? Porque não tinha a maturidade ainda e a experiência dos investimentos. Hoje, o que eu faço? Se eu quero analisar uma empresa nova, porque geralmente eu invisto nas empresas que eu já tenho, mas se eu quero analisar uma empresa nova, o que eu faço? Eu passo um mês analisando. Por quê? É uma empresa que eu quero ter na minha carteira e que eu quero escolher bem para não me separar dela. Quando a gente investe para o longo prazo, essa é a ideia. É você ser sócia de uma empresa para eu não me separar dela. Considerando aquela analogia que eu fiz com o casamento, então analise com calma, né? Você não tem pressa para investir. Imagina só, você vai investir na pressa e vai dizer, não era essa empresa que eu queria. Então, para que a pressa? Se você está começando hoje a investir, para daqui 20, 30 anos. Então, olhe ao longo do tempo. São 240 meses. E em um mês, se eu começar a construir minha carteira em um ano, isso não vai fazer diferença para mim. Eu vou separar 12 meses dentro de 240 meses para analisar aí 12 empresas diferentes que eu posso ter dentro da minha carteira. Então, por isso que eu recomendo. Passe um mês inteiro analisando o setor. Eu quero analisar o setor de acessórios, o setor de calçados, o setor de energia, o setor alimentício, o setor de tecnologia, o setor, inúmeros setores, né? Então, você escolhe um setor e vai analisando todas as empresas desse setor. No final, você vai ter o seu raciocínio, a sua opinião sobre essa empresa. E aí tem vários sites que você pode pesquisar. Site Fundamentos, você consegue ver algumas análises de empresas. Você consegue ver no Status Invest. Você consegue ver no Fundamentei. Você consegue... Tem vários outros, tá? Então, esses são os que eu mais uso. Eu uso muito o Status Invest, uso o Fundamento. Fundamentei, conheci recentemente e comecei a gostar dele também. Então, são sites que vocês podem usar. Sempre você deve analisar o passado, mas rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. E é por isso que nada deve ser isolado. Avaliei os 5 anos anteriores e preciso analisar uma coisa que a gente chama de CAGR, que é a taxa de crescimento, né? A chance de crescimento dessa ação para os próximos 5 anos. E aí você começa a ter uma ideia do
do que essa ação vai crescer, dessa empresa vai crescer para os próximos 5 anos também. E aí, gente, a gente vai analisar se a empresa está endividada, se é uma empresa extremamente endividada relacionada ao tanto de lucro que ela tem, então significa que ela não consegue bancar as próprias dívidas. Estar endividado é ruim? Por exemplo, eu vou olhar um dado isolado, uma tomografia isolada, sem ter visto o caso do paciente. Alguns casos, a gente vê uma tomografia ruim e o paciente está clinicamente bem. Então, nada isolado dentro da análise de ações é legal. Nada isolado. Ah, a empresa tem dívidas. Isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? Se eu analisar isoladamente, eu não consigo dizer se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque nem toda dívida é ruim. Se essa for uma empresa que ela contrai dívidas, mas ela tem um crescimento grande, ela tem um lucro grande, ela tem uma rentabilidade grande, ela tem uma margem de resultados muito boas, que compensa as dívidas que ela faz, ou seja, é uma dívida que traz retorno, é uma dívida boa, que a empresa contraiu para poder crescer. Agora, se eu falar assim, é uma dívida que ela não consegue, com os lucros dela, trazer bons resultados, aí é uma dívida que não me atrai uma empresa dessa. Então, nenhum dado deve ser analisado isoladamente. Então, quando a gente analisa as ações para trás, a gente não analisa dados isolados, a gente analisa um conjunto de dados. Então, por isso que eu falo, quem dentro da medicina analisa dado isolado? Dentro da medicina a gente não analisa dado isolado. A gente precisa entender a história do paciente, a gente precisa saber como está o exame físico desse paciente, a gente precisa ver os exames desse paciente, vão gerar hipóteses diagnósticas e dentro dos investimentos é a mesma coisa. Então, tem bons resultados de 5 anos para trás? Tem bons resultados. É um setor que tem muito lucro no Brasil. Mas e 5 anos para frente? Como será que vai estar a taxa de crescimento, principalmente dos bancos físicos, com tantos bancos digitais surgindo? Será que eles vão conseguir se adaptar? Foi uma das coisas que aconteceu com a Cielo. A Cielo não é apenas uma empresa de maquininha, mas ela é uma empresa de pagamentos em geral, mas a concorrência foi bem grande, a Cielo sofreu bastante. E aí, isso é uma discussão que a gente precisa ter. E essa discussão, gente, você só vai conseguir desenvolver esse raciocínio de começar a pensar nisso se você colocar ele para desenvolver. Não tem como você querer desenvolver uma coisa que você não bota ela para desenvolver. Uma médica, para ser uma boa médica, ela precisa ter um bom raciocínio clínico. E ela precisa entender que quanto mais ela depende de outras pessoas para ter a opinião dela, menos um raciocínio clínico apurado ela tem. Não significa que ela não vai precisar da opinião de ninguém, nem discutir o caso com ninguém. Mas ela tem a opinião dela e vai discutir o caso com outras pessoas. E quando a gente não entende nada, a gente não estuda, você vai sempre depender da opinião de outra pessoa para decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro, decidir onde você vai colocar o seu dinheiro. Então, eu já fiz muito isso errado e é importante a gente desenvolver esse raciocínio.